Fabrício Queiroz é um fantasma na vida de Bolsonaro, ele é uma assombração que de tempos em tempos reaparece para assombrar o presidente e a sua família. Bolsonaro não consegue se livrar desse fantasma e muito menos colocá-lo embaixo do tapete, porque de tempos em tempos Queiroz ressurge, sempre em um tom bastante ameaçador. Nos últimos dias, depois de 4 meses da sua prisão, Queiroz apareceu dando tiros em um clube de tiro e no dia de hoje ele voltou dando tiros, mas não mais em um clube de tiro, mas de modo metafórico, fazendo ameaças a aliados de Bolsonaro. Não foi uma ameaça direta a Bolsonaro, pelo que o próprio Queiroz falou nas suas redes sociais. Mas é claro que quando você faz uma ameaça a um aliado de Bolsonaro, é uma ameaça também ao presidente, porque esses aliados vão lá pedir socorro, pedir guarida, pedir ajuda ao presidente da República. Então, nesse momento que nós estamos vivenciando, de muita pressão em cima de Bolsonaro, mais cedo eu falei para vocês que o Progressistas, o partido de Ciro Nogueira, Arthur Lira, não quer Bolsonaro perto. Bolsonaro sofre pressão internacional no Tribunal Internacional de Haia. As próprias incertezas a respeito de 2022 pairam na comunidade internacional e a comunidade internacional começa a ver Bolsonaro com olhos piores do que já olhava anteriormente. Tem a CPI, que acaba pressionando o governo Bolsonaro, a aprovação que derrete. Nós também temos manifestações públicas contra o presidente, com o povo indo nas ruas, manifestações de esquerda e também de direita. E agora, 2 fatos. Primeiro, Fabrício Queiroz, que acabam se interligando, porque o segundo é o depoimento em delação premiada da ex-esposa de Adriano da Nóbrega. Vamos começar pela relação de Fabrício Queiroz com o Bolsonaro e a ameaça dele aos assessores do presidente, aliados de Bolsonaro. Depois a gente fala a relação com a delação premiada do Adriano da Nóbrega, o miliciano que foi morto numa operação no estado da Bahia. E o Adriano da Nóbrega, vocês sabem, ele era muito ligado à família Bolsonaro. Inclusive, chegou a trabalhar no gabinete do Flávio. A esposa e a mãe trabalhavam no gabinete na época das rachadinhas. Vamos chegar lá. Primeiro, vamos ler esse recado que foi dado de Queiroz aos 3 papagaios. Fabrício Queiroz usou o Facebook nesse domingo para reclamar do abandono daqueles que um dia foram seus amigos. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro publicou uma foto em que aparece ao lado de Jair Bolsonaro, Hélio Negão, o assessor presidencial Max Guilherme Machado Moura e o assessor do filho 01 do presidente, Flávio Bolsonaro, chamado Fernando Nascimento Pessoa. Em sua publicação, escreveu: faz tempo que não existo para esses 3 papagaios aí. Águas de salsicha, literalmente. Vida que segue. Os 3 papagaios, ele estava falando do Hélio Negão, do Max Guilherme e do Fernando Pessoa. Não estava se referindo a Bolsonaro, mas sim aos aliados de Bolsonaro. Só que não parou por aí. Ele falou outra coisa. Ele falou o seguinte. Ele reclamou neste domingo, das redes sociais, ter sido abandonado por amigos que têm em comum com Bolsonaro. Em resposta, outro amigo escreveu para o ex-policial. O ex-amigo escreveu para o Queiroz. O outro amigo escreveu para o Queiroz: quem é de verdade, você sabe, eu tô contigo sempre, abraços. Queiroz comentou logo em seguida: minha metralhadora está cheia de balas, kkkkkk. Minha metralhadora está cheia de balas. É um recado. A gente sabe que Fabrício Queiroz tem ligações estranhas ali em Rio das Pedras com o pessoal da milícia. E esse pessoal sabe muito bem como fazer certos tipos de ameaça. Ele mandou um recado aí. Pô, vocês me abandonaram nesse momento de dificuldade que eu fui preso, e aí? Minha metralhadora tem bala aqui, eu sei o que vocês querem que eu esconda. E aí ele continuou. Mais cedo, o assessor na publicação, ele escreveu: faz tempo que não existe para esses 3 papagaios. O que será que Queiroz tem conhecimento a respeito dos aliados de Bolsonaro? Então Queiroz volta agora pressionando amigos de Bolsonaro e, por consequência, há uma pressão em cima do presidente. Ou vocês acham que Hélio Negão e os outros 2 não vão solicitar guarida a Bolsonaro para que ele acalme o ímpeto de Queiroz? O que Queiroz sabe que nós não sabemos e o que Queiroz quer nesse momento? E nós temos que lembrar que a relação de Adriano da Nóbrega, um miliciano que foi morto no estado da Bahia, suspeito de comandar o escritório do crime e, por consequência, o suspeito de ter sido o mandante do assassinato de Marielle Franco, a relação dele com o Flávio Bolsonaro
no gabinete se dava pelo Queiroz, porque o Fabrício Queiroz arrumou para a esposa e a mãe do Adriano trabalharem dentro do gabinete. Dentro do gabinete. E duas contas abastecidas por Fabrício Queiroz no esquema das rachadinhas eram administradas por Adriano da Nóbrega. E essas contas tinham a ver com a aquisição de imóveis em Rio das Pedras pela milícia do escritório do crime ou pela milícia gerenciada pelo Adriano da Nóbrega. Então é uma situação que traz de volta aquele problema envolvendo as milícias, porque nós temos a delação premiada da ex-esposa do Adriano. Não a esposa que trabalhou com o Flávio Bolsonaro, mas uma outra ex-esposa. Esse pessoal aí, eles gostam muito, eles têm um harém. Mas isso aí é outra história. Esse depoimento ele se torna importante porque pode ser que haja algo relacionado a Fabrício Queiroz nesse depoimento, nessa delação premiada. E se tocar Fabrício Queiroz, ou pelo menos permear Fabrício Queiroz, o depoimento na delação premiada da ex-esposa do Adriano, se esse depoimento permear Fabrício Queiroz, você já tem uma relação direta com o Bolsonaro. Você já tem essa relação com o Bolsonaro. E aí vocês bem sabem. Não que eu não quero dizer aqui, vamos fazer só uma pausa. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro ele está envolvido com o assassinato de Marielle Franco ou que ele foi o mandante do crime. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não é isso. Que Bolsonaro conhecia os envolvidos com toda certeza. O Rony Lessa morava no mesmo condomínio que o Bolsonaro. Bolsonaro conhecia o Rony Lessa. Bolsonaro sabia quem era. Bolsonaro conhecia o Adriano. Bolsonaro chamou as milícias da Bahia para ir para o Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro tinha uma relação direta com o Adriano da Nóbrega. E nós sabemos que quem gerenciava esse esquema de rachadinhas do gabinete do Flávio era o próprio Bolsonaro. Porque a ex-cunhada do Bolsonaro, a Andréa Vale, irmã da Ana Cristina Vale, a segunda esposa de Bolsonaro, mãe do Jair Renan, ela falou que quem comandava o esquema das rachadinhas era justamente o próprio Jair. Ele era, na verdade, o 01. Porque toda a família, ou uma parte considerável da família da segunda esposa do Bolsonaro, estavam envolvidos nesse esquema da rachadinha. Porque eles rotavam, havia uma rotação. Como tem no vôlei, né? Agora quem está em época de Olimpíada tem rotação, na esquema das rachadinhas do Bolsonaro também. Então esse integrante da família da segunda esposa do Bolsonaro trabalhava primeiro para o gabinete do Jair, depois ia trabalhar no gabinete do Carluccio, depois ia trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então havia uma rotação entre os gabinetes, uma rotatividade entre os gabinetes. E como funcionava? Essa pessoa trabalhava por um tempo no gabinete do Bolsonaro, pedia demissão, pegava o fundo de garantia, aparentemente dava uma parte para o parlamentar responsável, o Bolsonaro, o Carluccio ou o Flávio, e depois ia para o gabinete do outro. Aí ia para o Carluccio, aí pedia demissão, pegava o fundo de garantia, repartia e fazia, e tinha essa rotação entre os gabinetes. Então nós temos que continuar observando. E é mais um ponto de estresse para Bolsonaro, porque Queiroz volta e volta com tudo. Para Queiroz ter feito essa ameaça, é muito possível que ele esteja passando por alguma dificuldade, que ele esteja passando por alguma situação de desconforto. Porque se ele não tivesse, ele não teria ameaçado os aliados de Bolsonaro. E Queiroz sabe, porque ele tem um jeito meio malandro, e deu para ver naquela entrevista para o SBT. Nós vimos mais um pouco sobre o lado de Queiroz. Nós vimos que ele entende um pouco dessa malandragem. Ele entende isso. E ele sabe muito bem que ameaçar os amigos de Bolsonaro, os aliados do presidente, é ameaçar o Bolsonaro. Ele não vai fazer uma ameaça direta ao presidente, claro que não, porque senão ele vai transformar a vida dele num turbilhão imenso. Então ele ameaça quem está ao entorno para acertar Bolsonaro. Mas Queiroz está vivo, Queiroz está armado, como ele mesmo disse. Minha metralhadora está cheia de balas. Vamos continuar observando porque é interessante vermos até que ponto essas ameaças de Queiroz vão prosperar. E nós não podemos nos esquecer desse lado mais miliciano de Bolsonaro. Porque a gente chama Bolsonaro de miliciano, mas como uma forma de apupá-lo, uma forma de fustigá-lo, uma forma de provocá-lo. Mas, se for comprovada mesmo a relação de Bolsonaro e a sua família com a milícia do Rio de Janeiro, nós não podemos mais tolerar Bolsonaro na presidência da República. Porque aí seria a relação direta, a ligação direta de Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Não é um crime do colarinho branco, não é um crime de superfaturamento, de pichulé, como o Pazuello falou, $1 a dose de vacina. Não é um crime que nós podemos dizer que está ali dentro do vocabulário político nacional, mas é um crime envolvendo o crime comum. Organizações criminosas do Rio de Janeiro. Aí nós teríamos um bandido.
que tem relação com o crime organizado do Rio de Janeiro na presidência da República. Então esse caso do Fabrício Queiroz, que às vezes a gente esquece, ele é importante. E essa é a verdadeira importância das rachadinhas. Saber qual era a relação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Nós não podemos nos esquecer disso, porque não é simplesmente um crime de corrupção, mas sim um crime comum. Então vamos continuar acompanhando, caso a gente tenha mais novidades, eu venho aqui no YouTube, então se inscreva no canal, veja como se tornar membro, R$ 1,99 por mês, 2 vídeos por semana, o melhor programa de membresia do YouTube, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.